Fala, gente, Bruno Moraes aqui. Eu tava assistindo uma série aqui em casa e zapeando, mexendo no Instagram e vi um vídeo muito interessante do Martorelli Dantas. Bom, Martorelli é um amigo, nós já estivemos juntos várias vezes em um período aí da nossa vida, na questão ministerial. Hoje estamos um pouco mais distantes, né? Ele trabalha bastante, eu também. Ele é bem de esquerda, né? E eu sou bem de direita, mas isso não me impediria de maneira alguma ter um tempo com ele, passar tempo com ele, sair para comer e tal. Não tenho esse problema, mas sempre foi uma pessoa que, durante a sua trajetória, sempre teve opiniões fortes, não estou dizendo que sempre certas, e eu ainda o acompanho nas redes sociais e não tenho nenhum problema. Mas o Martor, ele decidiu dar o voto dele agora no segundo turno para o Lula, né? E para isso ele fez um vídeo hoje. Eu quero mostrar esse vídeo para que a gente possa ouvir um pouco o que, é que ele está falando sobre por que você não deve votar no Bolsonaro. Eu queria contestar ele. Tá, deixa eu abrir aqui o vídeo. Deixa eu ver se eu consigo. Calma. Ok, vamos lá. Eu sou Martorelli Dantas, Deixa eu abrir aqui o vídeo. Deixa eu ver. Vamos lá. Escuta aí, tá? advogado criminalista, professor universitário, pastor da Igreja Episcopal Anglicana do Brasil. Eu tenho militado nos últimos dias em minhas redes sociais em favor da eleição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Por quê? Porque você acha que eu sou um grande admirador de Lula, eu sou um entusiasta do Partido dos Trabalhadores? A verdade é que não. Eu fiz campanha para Ciro Gomes e durante algumas eleições anteriores eu militei para que Ciro pudesse vir a ser o presidente da República. No elenco de candidatos, eu acreditava que ele era o mais preparado para ser presidente da República. Contudo, nós estamos no segundo turno e temos apenas duas opções. Nós temos, de um lado, um homem que já exerceu a presidência da República, fez um excelente governo, saiu extremamente bem avaliado dos seus dois governos, e do outro lado, um homem que está consistentemente destruindo o país. Destruindo o país por 5 razões diferentes que eu gostaria de enumerá-las para você. Então agora ele vai falar 5 razões porque que Bolsonaro está destruindo o país. E nós vamos ficar bem atentos porque eu acredito que tem que ser 5 coisas reais. Ou 5 coisas que sejam maiores do que toda a roubalheira da corrupção, do mensalão, do petrolão, dos 50 e tantos milhões do Gedel, né, de toda a delação premiada, todo o dinheiro devolvido da Petrobras, né, na Operação Lava Jato. Tem que ser maior do que tudo isso, ok? Então vamos ouvir um por um e vamos dar uma gulgada aqui nas informações. Agora, em primeiro lugar, por sua mais absoluta incompetência. Ele nunca teve nenhuma experiência administrativa, não fez absolutamente nada de significativo para o bem do nosso povo, não investiu em infraestrutura. Calma aí. E o Lula tinha muita experiência, né? Quando ele ganhou a primeira vez a eleição. Mas eu acho interessante. O Lula não tinha experiência de nada. Pô, o Bolsonaro é formado em educação física, formado como tenente da AMAN, da Academia Militar das Agulhas Negras, um curso extremamente difícil, tá, do camarada passar. Primeiro lugar em vários cursos que ele fez dentro do Exército e tudo mais. O Lula era um sindicalista, baderneiro, tomador de cachaça. Entrou para ser presidente, tinha sido deputado uma vez, Bolsonaro é deputado há sei lá quantas décadas aí, 2 décadas e meia, 2 décadas e um terço, sei lá. E o cara é presidente sim.
4 anos do Brasil, durante uma pandemia, durante uma guerra, durante uma recessão no mundo, e não tem experiência nenhuma. Botou o Paulo Guedes lá, tá segurando o pepino, o Brasil tá crescendo, deflação e tudo mais. Vamos lá, mas aí cada um tem a sua visão. Vamos nessa. Não investiu em educação e saúde, absolutamente. Calma aí. Quer dizer que o Bolsonaro não investiu em infraestrutura, não. E o Tarcísio está asfaltando o quê? A calçada da minha casa? Cara, a infraestrutura do Brasil nunca esteve como está agora. O Lula disse que em 2012, a transposição do Rio São Francisco estaria pronta. Estamos em 2022, acabou agora a transposição. Quem acabou foi o Bolsonaro. Ó, Lula, na transposição do Rio São Francisco. Só fez, olha, os governos do PT, Dilma e Lula, só fez comer, meu amigo. Cara, o que é isso? Eu tive lá em Foz do Iguaçu. Martou, eu tive em Foz do Iguaçu. Vai lá em Foz do Iguaçu e vê a ponte que liga o Brasil a Foz do Iguaçu. É Bolsonaro que fez, cara. Cara, existem estradas no norte do Brasil, que os carros, os caminhões, as carretas, passavam dias quando chovia no Massapê. Tá tudo pronto, tá tudo feito. A coisa tá andando, o Brasil tá andando. Ah, por favor, Martor. Absolutamente nada. E aí você pode me dizer, mas Martorelli, ele enfrentou uma pandemia, Verdade. durou 2 anos e meio, Verdade. Ele enfrentou uma guerra de proporções importantes Verdade. entre a Rússia e a Ucrânia. Verdade. Outros países do mundo viveram esta mesma realidade. Verdade. Nós tivemos proporcionalmente mais mortos de Covid aqui no país do que em qualquer outro lugar do mundo. Até engasguei aqui. Quer dizer que nós tivemos mais mortos de Covid proporcionalmente no Brasil do que qualquer lugar do mundo. O Brasil foi o lugar onde mais morreu proporcionalmente gente de Covid. Eu não vou dizer que é mentira, porque eu conheço o Martor. Ele tá empolgado. Gente, tá aqui, ó. Tá aqui, ó. Ó, Poder 360. Tá aqui, ó. Países com mais mortes por habitantes por milhão. Tá aqui, ó. Brasil, 15º. Vai lá, põe assim lá no seu Google. Dá o Google. Põe assim, mortes proporcionais Covid. Tá aqui, ó. Tem um ranking com 14º e tem um ranking com 15º. É só você abrir. Tá aqui, ó. Mostrar aqui. Tá aqui, ó. Brasil, 15º. Tá aqui, ó. Tá aqui, ó. Tá ao contrário, mas dá pra ver. 15º, ó. Ô, Martor. Pensei que a gente ia começar bem. Já começamos com o pé esquerdo. Opa, esquerdo não. Esquerdo, vamos lá. Isso é incompetência para a gestão da coisa pública. Cara, por favor. O Brasil não é o país que mais morreu gente proporcionalmente no mundo. Por favor. É só o cara dar um Google e já desmente o que o cara tá falando. Ô, Martor, por favor. Ele afastou, no meio da pandemia, quando milhares e milhares de pessoas morriam todos os dias, ele afastou do Ministério da Saúde o ministro Mandetta, porque ele se negou a defender o uso da cloroquina. Não. O presidente Bolsonaro não afastou Mandetta por causa do uso da cloroquina. O presidente Bolsonaro afastou o Mandetta porque ele criou aquele protocolo. Vai para casa. Quando você estiver com falta de ar, você volta para o hospital. E o presidente Bolsonaro foi contra isso. O presidente Bolsonaro disse, não, tem que ser feito alguma coisa por essas pessoas antes. Essas pessoas não podem ir para casa e voltar só quando está com falta de ar, não. Tanto que tem aquela coisa do Bolsonaro fazendo... Como se ele estivesse zombando das pessoas. Mas ele estava dizendo, se você pegar o vídeo todo, se você for coerente, verdadeiro, se você pegar o vídeo todo, ele está dizendo o seguinte, o Mandetta dizia, se você está com Covid, vai para casa, se você tiver
com falta de ar, vem para cá para quê? Para ser entubado e morrer? Essa era a questão. Então, o Bolsonaro, como presidente da República, discordou do Mandetta porque ele disse que as pessoas só precisavam voltar para o hospital quando estivesse com falta de ar. E isso aumentou exponencialmente os casos de entubamento e, consequentemente, de mortes. Então, vamos ser sinceros também. Segunda coisa. Gente, você lembra disso? Porque é uma medicação Não lembro, não. que não tem nenhuma eficácia, como o Mandetta era. E a vacina tem? Você toma a vacina, deixa de pegar o vírus? Deixa de passar o vírus? Deixa de ter a fase aguda? Ah, por favor, Martorelli, pelo amor de Deus. Médico, ele não aceitou, não se submeteu. Bolsonaro substituiu Mandetta por um outro médico que também não aceitou, até que, finalmente, ele colocou um general, o Pazuello, que nunca havia administrado uma caixinha de primeiros socorros para... Cara, procura saber quem é o general Pazuello antes de você falar isso. Olha, primeiro procura saber o que é que você tem que ter para chegar ao posto de general. Quantas formações, quanta experiência, quantos quartéis e unidades militares você já administrou, você já liderou e você foi responsável por vidas e missões e mais missões dentro do Exército Brasileiro. Como é que o cara não administrou nenhuma caixinha de remédio, Martorelli? Por favor, Martorelli. Foi quando ele botou o Pazuello lá que o negócio andou. A coisa andou, porque botou um general lá, botou o homem com estrela no... Andou o negócio. Então como é que você fala que o cara nunca administrou uma caixinha de remédio se o cara é general do Exército Brasileiro? Quando você chega a ser general do Exército Brasileiro, você tem que ter uma formação e uma capacidade administrativa, política, relacional, de resolução de conflitos, de tomada de decisão, de responsabilidade pela vida do outro, inimaginável. Como é que você diz que o cara não tem experiência, o cara nunca administrou? O cara pega o currículo do Pazuello e lê. Se ele não for melhor do que o meu e o teu juntos, os dois, eu mudo de nome. Ser o ministro da Saúde neste país na mais grave pandemia da história. Melhor coisa que o Bolsonaro fez foi ter colocado o Pazuello como ministro da Saúde. Melhor coisa. Moralizou o Ministério da Saúde. Pela qual esse país passou. As vacinas chegaram, ó, tranquilo. O Pazuello botou moral no negócio. A coisa aconteceu, meu amigo. Você acompanhou tudo isso, eu não estou inventando. Tá inventando. Principalmente o dado lá. Do que o Brasil é o primeiro do ranking mundial de morte por Covid. Tá inventando. É absolutamente incompetente, incapaz de gerir um país como o nosso. Mas eu tenho uma segunda razão. Não, o competente é o Lula. O Lula que é competente. Não, ele é cruel, ele não tem empatia. Ele é cruel, não tem empatia. Ele só saiu de casa todos os dias para conversar com o povo. Ele é cruel, ele não tem empatia. Ele estava do lado do povo, ouvindo o povo, abrindo a geladeira do povo, mostrando que se o povo ficasse sem trabalhar, o povo ia morrer. Porque o rico, estava num apartamentozinho dele, certo? Num bairro chique, fazendo origami e assistindo Netflix, e comendo pipoca e pedindo iFoods. E o pobre, não quero nem dizer onde é que o pobre estava, o que é que o pobre estava fazendo. Que não sente a dor do outro, que jamais se mobilizou em solidariedade aos... Não, quem se mobiliza em solidariedade é o Lula, que disse, ainda bem que a natureza criou esse monstro chamado coronavírus. Ainda bem que a natureza... Ah, bicho, estourou um dia desse, um disjuntor lá no negócio do Lula lá. Ele fez brincadeira com a Ucrânia. Parece que estamos na Ucrânia. Milhares de pessoas morrendo na Ucrânia, guerra na Rússia com a Ucrânia, e o cara fazendo piadinha com a Ucrânia. Ah, é o Lula que é empático, velho. É o Lula. Estavam morrendo aos seus familiares, ele não tem nenhuma solidariedade. Mas em terceiro lugar, esse é um indivíduo que intencionalmente destrói os mais importantes institutos deste país. Olha, quais são os maiores institutos desse país? Vamos ver quais são os 4 maiores institutos desse país, cara. Vamos lá, porque se são os 4 maiores institutos do país,
existir ou não existir ou ser mal gerido vai mexer com a maioria da população, beleza? Ele deve estar falando sobre, sei lá, alguma hidrelétrica, ele está falando sobre a Petrobras, que deu lucro. Ele deve estar falando sobre o Correio, ele deve estar falando sobre alguma outra questão aí de Eletrobras, ele deve estar falando essas instituições, né? Que se não vão bem, inclusive estão dando lucro agora, tá? Não davam lucro no governo do PT, não. Agora tá dando. Deve ser essas, né? Vamos ver quais são. Vou dar 4 exemplos a vocês. Ele colocou na Fundação Palmares, que existe, é a Fundação Zumbi dos Palmares, que existe para apoiar os movimentos quilombolas, para ajudar a atos que promovam a comunidade negra do nosso país, colocou à frente da Fundação Palmares um negro racista. Buguei. Um negro racista. Não, buguei. Essa eu buguei. E instituto importantíssimo. Instituto importantíssimo. Faz uma diferença. O povo quer trabalhar. O povo quer estudar. O povo não quer saber disso, não. O cara que é quilombola, que é negro, que é índio, que é amarelo, que é roxo, que é verde, que é azul, que é lilás, ele quer trabalho, ele quer recurso para que ele possa ser digno de comprar o alimento dele, de pagar a gasolina dele, de fazer uma viagem, de ter o celular dele, de fazer... Cara, ele não quer... Ah, bicho, por favor. Colocou à frente do Ministério da Mulher e dos Direitos Humanos uma mulher machista. Ah, bicho. Meu Deus. Botou... Eu nunca vi, bicho, um negro racista e uma mulher machista. Pô, bicho, e o cara vai dizer, eu vou votar no Lula porque ele vai botar um negro que não é racista e uma mulher que não é machista. Ah, por favor, bicho. A Petrobras dando lucro, o Correio dando lucro. Ô, bicho, tu sabia que o rombo que teve no Postales, na época do governo do Lula, Postales, que é o Fundo de Previdência Complementar dos Correios, um carteiro, todo mês, é debitado direto na fonte dele, do pagamento dele, mais de R$ 500 para poder pagar o rombo que esse presidentezinho que tu quer eleger deixou lá no Postales? Pois é, vamos eleger. O problema era a Damares e o cara lá na Val Palmares. Machista. Colocou à frente do Ministério do Meio Ambiente um indivíduo que quer ver árvores sendo cortadas, que responde processos por... Eita, Ricardo Salles. Dá um Google. Vamos dar um Google. Deixa eu dar um Google aqui. Pois é. Tá aqui mais uma que eu vou desmentir do Martorelli. Depois você não diz que eu não falei. Tá aqui, ó. Veja. Tá escrito. Desmatamento na Amazônia foi maior nos governos FHC e Lula. Aí você vai ler aqui. Isso tá na Veja, tá? Tá na Veja. Veja. Os meus 3 anos de governo de Jair Bolsonaro, 19 a 21, o desmatamento anual médio da Amazônia foi de 11,4 mil quilômetros quadrados. Trata-se de um aumento em relação ao governo da Dilma Rousseff de 5,9, mas representa uma taxa menor do que a média anual registrada nos governos do Fernando Henrique Cardoso, que foi 19 mil, e do Lula, que foi 15.600. Está escrito aqui. E o problema é o Ricardo Salles, que botou fogo na Amazônia. Exatamente. E o Martorelli quer que o Lula volte a ser presidente. O Martorelli quer que o Brasil pare de ter 11,4 mil quilômetros quadrados de desmatamento para ter, na média, de todos os governos do Lula, na média, teve de 15,6. Tá aqui, ó. 15,6 mil quilômetros quadrados. É isso que o Martorelli quer. Ele tá falando aqui. Favorecer o tráfico de madeira no nosso país. Agora,
colocou à frente do Ministério da Educação um indivíduo que odeia as universidades e odeia os professores. Escolhas técnicas são as piores escolhas que alguém poderia fazer. Então, você não vê motivos para esse indivíduo não continuar na presidência da República? Me diga então, você. mais longe. Esse é um indivíduo que se tornou presidente da República. Eu tô esperando a corrupção, velho. Tô esperando assim. Foi devolvido dos cofres da Petrobras. Eu tô esperando isso, porque no projeto do Lula era assim, né? Vamos ver agora. O pessoal do Lula é assim. Porque foi favorecido num esquema que o Supremo Tribunal Federal já mostrou ser ilícito, que não apenas impediu que Lula fosse candidato em 2018, como também impediu que ele estivesse nas ruas fazendo campanha. Foi o Bolsonaro que fechou com a OAS e a Odebrecht as melhorias do sítio de Atibaia. Foi o Bolsonaro. Foi o Bolsonaro que foi lá e fechou o contrato do Triplec. Foi o Bolsonaro. Foi o Bolsonaro que estava lá diante do juiz Sérgio Moro, dizendo assim, eu levava para ele dinheiro vivo na mão dele. Não foi o Palocci não que disse isso não. Foi o Bolsonaro. Foi o Bolsonaro. Viu? Tudo isso aí foi o Bolsonaro. Por isso que ele conseguiu prender o Lula e conseguiu ser eleito presidente da República. Foi o Bolsonaro. Não matou. Campanha em prol de Haddad. Lula estava colocado inelegível porque a decisão... Estava inelegível porque é bandido, rapaz. Tava preso. Tava preso. Inelegível porque tava preso, aí. Que o condenou, transitou em segunda instância, foi confirmada nas... É bom que tá falando isso. Que não só foi só na primeira, foi na segunda também. O pessoal pesou a caneta. Segunda instância, isso o tornou inelegível. Mas não bastava que ele ficasse inelegível. Era necessário que ele fosse confinado e ele ficou preso. E estar preso o impediu de fazer campanha em favor de Haddad. E tudo isso era a tempestade perfeita para a eleição de Bolsonaro, que evidentemente... Quer dizer que o Bolsonaro não ganhou a eleição porque o Lula foi chefe do maior esquema de roubo que a gente já viu no Brasil, não, da história do Brasil, não. Já falei aqui, dinheiro devolvido da Petrobras, todas as provas e indícios, pedalinhos com o nome dos netos dele no sítio, vinhos dele, presentes dele, guarda-roupa com roupa dele. Caramba! Quer dizer que ele foi preso porque o Bolsonaro fez um esquema com o Sérgio Moro para ele ser preso. Rapaz, o Lula é tampa mesmo, viu? O Lula é tampa. E ninguém foi pra rua pra fazer o impeachment da Dilma. Ninguém. Não tem ninguém na rua. O impeachment da Dilma era um marasmo. Foi a vontade política que foi lá tirar ele. Ah, Martoni, pelo amor de Deus, bicho. Tu acreditar no conto da carochinha, cara? Aí vai agora o Bolsonaro, durante o governo, tem um problema com o Sérgio Moro. E essa narrativa aqui caiu por terra. Caiu por terra, cara. Explicitamente estava mancomunado com Sérgio Moro porque deu-lhe não apenas a cadeira de... Eu lembro, no comunado com o Sérgio Moro, que o Bolsonaro era deputado federal, ele chegou no aeroporto e o Sérgio Moro estava lá. E o Bolsonaro foi lá falar com ele. O Sérgio Moro estava tão no comunado com o Bolsonaro que ignorou ele. Apertou a mão dele e com licença. Nem conhecia, meu irmão. O Bolsonaro tinha moral pra nada. Como é que o Bolsonaro era um deputado de baixo clero, que ninguém acreditava nele, nem ele acreditava nele. Eu tive conhecimento, nem ele acreditava nele. Ele conseguiu mobilizar uma ação da Polícia Federal, o Ministério Público, olha só, para prender Lula, para ele poder ser presidente. Rapaz, o Bolsonaro nem acreditava que dava para ganhar a presidência. Levou uma facada. Ministro da Justiça, mas deu-lhe também a promessa de que seria ministro do Supremo Tribunal Federal logo que surgisse uma vaga. Promessa que ele não cumpriu, porque também do ponto de vista moral não passa de um canalha, não passa de um canalha. Por isso é fácil para ele se associar a outros canalhas. Não, é fácil para o Bolsonaro se associar a outros canalhas. É fácil demais. O Lula é amigo do Disseu,
é amigo do Maduro, é amigo do Ortega, gosta do cara lá na Colômbia, do outro lado de Cuba, faz acenos a ditaduras na América Latina, na África, constrói porto em Cuba, dá dinheiro para Venezuela, era amigo do Hugo Chávez, mas quem se associa com alma cebosa é o Bolsonaro. Ah, por favor, Martorelli. Que lhe dão apoio e lhe dão sustentação. E aí eu quero chegar ao final agora para dizer que... Detalhe, viu? Que ele dá um apoio e sustentação. O vice do Lula disse na última eleição de 2018 que o Lula queria ser presidente porque queria voltar para a cena do crime. Para aí. Tem algum problema? Martor, respeito muito você, mas você tá mais por fora do que bunda de índio. Mais perdido do que segue tiroteio. Bolsonaro, ele não apenas tem feito tudo isso, mas sistematicamente ataca o processo eleitoral, dizendo... Não, ele não ataca o processo eleitoral. Ele só queria que as urnas fossem como elas deveriam ter sido em algumas eleições passadas. Eu vou procurar aqui, vou mostrar para você. Voltando aqui, o Bolsonaro não tá atacando, não. O Bolsonaro só quer que volte a ideia que tinha em 2017, que era essa aqui, ó. O novo equipamento foi pensado para destros e canhotos. O teclado apresenta uma distribuição das teclas mais inteligente. A urna está com um visual mais moderno, leve e simpático ao eleitor. Pensou-se nesse novo design com esse objetivo de um melhor diálogo entre o mesário e o eleitor, né, facilitar, portanto, todo esse trabalho. Ela é esteticamente muito bonita e vem se integrar a esse sistema extraordinário de apuração eleitoral que nós temos no Brasil. Eu achei o design moderno, bonito, futurístico. O aspecto externo é muito agradável. A parte frontal é um pouco mais alta do que a do modelo atual, proporcionando melhor visualização do que foi digitado. Outra novidade é a posição da bateria, localizada em um módulo externo. Essas mudanças vão permitir que o transporte aos locais de votação seja mais rápido. Numa viagem na região amazônica, que teria que ser feita por 3 viagens de avião ou de helicóptero, você pode fazer em 2 ou até em uma viagem só. Isso diminui o custo da justiça eleitoral. Outra inovação é o módulo destinado ao repositório do voto impresso. Por ser fabricado em tecido flexível, o local destinado ao voto facilita a reposição. O novo layout foi pensado para atender a determinação do Congresso Nacional e implementar o voto impresso. Agora temos que acoplar também esse modelo do voto impresso. Estamos discutindo com o Congresso se é possível atrasar ou se é necessário mesmo fazer essa modificação. A urna eletrônica usada no Brasil completou 20 anos. Cada equipamento tem vida útil de 10 anos. A ideia é fazer a troca pelos novos equipamentos a cada eleição, quando a Justiça Eleitoral realiza a compra de novas urnas para fazer a substituição e também para acompanhar o crescimento do eleitorado. Era só isso? O Bolsonaro é a favor de uma coisa constitucional, que é a modificação da urna para que haja a impressão do voto, o cara possa conferir, aperta OK, o voto de papel cai ali dentro, o cara vai para casa feliz. Deu uma bronca, ele acha que o voto dele não foi contado, vai fazer uma apuração, consegue fazer uma apuração no papel. O cara consegue ver, puxa aí os votos que imprimiram aí. Então, imprimiu ali, naquela ali, o rolinho dos votos. Tiveram 300 votos para fulano, 200 votos para fulano, não sei o que. Vamos ver se está certo mesmo isso aí. Vamos ver quantos votos tem aqui de papel. Tem exatamente a mesma quantidade de votos que tem ali. Pronto, tudo certo. Só isso que ele queria. Não tem nada contra a democracia, nada. Que as urnas... Ele disse que eu tenho provas de que houve fraude em 2018. Quer saber quem não tem provas? Porque não vê essas fraudes quem não quer. Amigo e minha amiga, você viu as provas que ele disse que ter? Disse lá de Nova York, eu tenho provas.
Que a eleição, veja que esse cara é louco. Ele foi eleito presidente da República em 2018 e está dizendo que o sistema eleitoral estava marcado por fraude. Sabe por que ele disse isso? Porque ele não quer mais eleição. Ele não quer... Se dependesse dele, não teria mais eleições nesse país. Aqui, ó. Deixa eu te mostrar uma coisa. No Espírito Santo, já tem gente votando no segundo turno. Tá aqui, ó. Tá aqui, ó. Recibo de voto do segundo turno. Tá aqui, ó. Ele deseja o golpe, ele tem falado disso o tempo todo. Ele participou de manifestações em que pedia-se o fechamento do Supremo Tribunal Federal. Quer dizer que o cara está em uma manifestação. Tem um doido no meio da manifestação, certo? Pedindo o fechamento do Supremo Tribunal Federal. O Bolsonaro, ou eu, ou você, está naquela manifestação por uma outra razão. Beleza? Quer dizer, tá todo mundo querendo também o fechamento do tribunal, porque um doidinho tá lá no meio. Pô, bicho, vamos ter coerência mesmo. Vamos ter coerência, né, velho? Fechamento do Congresso Nacional. E o que significa fechar o Congresso Nacional? O que significa fechar o Supremo Tribunal Federal? É estabelecer uma... Eu quero um vídeo do Bolsonaro, já como presidente da República, 4 anos, de 2019 até 2022, dizendo que tem que fechar o Congresso Nacional, que tem que fechar o STF. Me mostra um vídeo. Não tem. Ditadura neste país. E não é por acaso, porque ele tem saudade da ditadura militar. Ele disse isso várias vezes. E o que ele diz é o seguinte: o problema da ditadura militar é que ele matou algumas pessoas. Primeiro que ele não disse várias vezes. Ele falou isso aí quando ele era jovem, deputado, vereador lá atrás, quando falava muito mais merda do que ele já fala hoje. Então ele falou isso lá atrás, tá? Mas tem gente que fala bobagem hoje, feito o Lula, e ninguém tá falando nada. O Bolsonaro falou lá atrás e ele sabe que isso aí tá complicado. Já foi passado. Ela matou algumas pessoas e torturou outras tantas, mas devia ter matado todas. Ele falou isso mesmo. Ah, por que não Lá matou atrás. Caetano Veloso? Por que não matou Gilberto Gil? Apenas os prendeu injusta e sem qualquer fundamento. E isso foi uma merda que ele falou. Finalmente Martô chegou no lugar que tá certo. Não precisava ter falado isso, não. Gerando torturas Doidice do Bolsonaro. terríveis. Ah, por que deixou Chico Buarque de Holanda ir pro exílio? Era pra ter matado todo mundo se dependesse dele. Era assim Eu não vi se ele falou isso também dessas pessoas, não, mas tudo bem. Depois eu vou pesquisar. que seria esse indivíduo que no voto para o impeachment de Dilma faz uma homenagem a Brilhante Ustra, que era um indivíduo, um militar que submetia a torturas. Cara, a ideologia do cara que é de esquerda sempre vai achar que os militares eram horríveis e tal, horrendos, mas se os caras estavam lutando contra o comunismo e achavam que aquilo era verdade, era uma guerra. Então, inomináveis, indescritíveis. é você ficar chateado com um soldado americano que baleou e bateu e brigou e agrediu um militar nazista na época da guerra, Segunda Guerra, entendeu? Então essa é uma questão bem, assim, de esquerda e a gente não entra nisso não, porque é uma questão bem ideológica. De fato, eu estou esperando a questão da corrupção da vida do Bolsonaro, o que não é para ele um ponto, né? A questão para ele é muito mais ideológica do que a parte da corrupção, porque na corrupção o Lula está anos-luz na frente do Bolsonaro. Os pais e as mães torturados na frente de seus filhos para agudizar, para ampliar. Então, por favor, eu estou falando não para quem é bolsonarista, porque quem é bolsonarista eu não tenho nenhuma esperança de alcançá-los. Eu tenho esperança de alcançar os 21%. Não, tem esperança de alcançar a turma que não vai procurar os dados que ele está falando e vai acabar sendo, né, levado por dados que não são corretos. De pessoas que não foram às urnas no dia 2 de outubro e que podem ir às urnas agora. E votar 22 é Bolsonaro. No dia 30 de outubro. Nós precisamos de vocês. Nós precisamos que você se levante, porque pela primeira vez
na história recente do Brasil, nós não estamos fazendo um exercício de democracia, votando entre um e outro candidato. Nós estamos fazendo uma defesa da democracia. E eu quero contar com você. Paz e bem. Não. É conversa. O presidente Bolsonaro não tem, durante a sua presidência, nenhuma fala, nenhum ato antidemocrático. Tudo isso aqui foi conversa para pôr dormir. Dia 30 de outubro, vote 22, Bolsonaro. Se não, o roubo do Brasil vai ser uma maravilha na mão do Lulinha.